boa noite. O passeio de barco mal tinha começado. A apenas 2 quilômetros da costa, 15 pessoas perderam suas vidas no litoral fluminense. Ocorrido há quase um mês, o naufrágio em Cabo Frio é mais uma tragédia que deixa muitas perguntas sem respostas e a certeza de um longo processo judicial pela frente. No programa de hoje, nós vamos falar também do maior naufrágio da história brasileira, o Batomushi, que matou 65 pessoas no Réveillon de 1988. Direito em Debate está começando agora, ao vivo para todo o Brasil. Conheça então os nossos convidados de hoje. O desembargador Najib Slaib Filho, titular da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O advogado Vitor Marcelo Rodrigues, professor da Escola Superior de Advocacia da OAB Seção Rio de Janeiro, da Universidade Cândido Mendes e da UFRJ. Também o presidente da Associação Batomushi Nunca Mais, Bernardo Amaral. E ainda, completando a nossa mesa, contamos com a participação do defensor público Marco Aurélio Bezerra de Mello. Coordenando os debates, você sabe, o advogado José Fernandes Júnior. Boa noite, Zé Fernandes, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem? Bom, queria dar boa noite para os nossos telespectadores, nossos companheiros de jornada, né, pela construção da cidadania no nosso país. E dizer que hoje o programa é um programa que é triste, porque a gente aborda essas tragédias todas, mas a gente pretende também fazer com que as informações aqui sejam esclarecedoras, para que tanto as pessoas que lidam com o transporte, seja aéreo, seja marítimo ou rodoviário, que elas tenham responsabilidade com a vida das pessoas e com o patrimônio das pessoas também, que estão fazendo ali de um ato de ir e vir, né, um direito constitucional, o dia a dia que a gente enfrenta. Bom, mas para começar o programa hoje, inclusive, nós temos um caso, né, Cris? É verdade, quer dizer, o caso, evidentemente, é o do naufrágio do Tonagalé, em Cabo Frio, mas quem está conosco pelo telefone, direto de Belo Horizonte, é o pedreiro Vanderlei Silva. É que o irmão dele, Edson Celestino Silva, mineiro de 29 anos, fez a primeira viagem ao Rio de Janeiro no feriado da Semana Santa. Bom, ele decidiu começar o passeio por Cabo Frio e acabou morrendo no naufrágio da escuna Tonagalé. Então, boa noite, seu Vanderlei, obrigada por participar aqui do Direito em Debate com a gente. Eu gostaria primeiro de saber como é que a família recebeu a notícia, se vocês viram pela televisão, ou se antes de viajar o Edson, se ele tinha avisado que faria um passeio de barco em Cabo Frio, ou vocês foram pegos de surpresa. Boa noite. Ele tinha avisado sim, mas assim, uns 2 dias antes dele ir, né? E quando aconteceu o acidente, por telefone, alguém ligou para nossa casa, né? E imediatamente a gente ficou sabendo do acidente. Só que de início a gente tinha como morta só a noiva dele, né? Mas logo em seguida veio a notícia que ele estava desaparecido e aí começaram as buscas e também o desespero da família aqui. E aí o senhor veio aqui para o Rio de Janeiro, quer dizer, foi para Cabo Frio, aguardar notícias, quer dizer, essa espera, foi o senhor mesmo que fez o reconhecimento, não é isso, do corpo? Sim, eu cheguei aí terça-feira de manhã, né? O acidente foi no sábado, né? Eu cheguei na terça-feira de manhã e fiquei até quinta-feira, né? Assim que encontrou o corpo dele, ele foi liberado em IML, eu vim embora. Uhum. E qual foi, quer dizer, a reação da família no sentido, vocês acham que não há culpa no caso a ser assumido, ou a família pensa em entrar na justiça com um pedido de indenização pela morte do Edson? Quer dizer, qual a intenção da família nesse momento? Olha, no início, eu particularmente achei que fosse assim um acidente, uma coisa, né, que já estava predestinada. Mas analisando com mais calma e pensando assim com mais frieza, eu percebi, eu notei que houve assim uma falha, não sei de quem, né? Mas que houve, porque sai um barco com 64 pessoas para o alto mar, né? E crianças, pessoas que nunca tinham conhecido o mar, né? E sem nenhum equipamento de segurança. Ou seja, a mesma coisa da pessoa sair no avião sem o paraquedas ou sem amarrar o cinto ou coisa assim, né? Quer dizer, é brincar demais com a sorte, né? Então, analisando, né, desse lado, eu vejo que alguém sim tem culpa nisso aí. Uhum. E a família já procurou algum advogado ou por enquanto está só na intenção de entrar na justiça, deve entrar com ação conjunta? Você já tem noção disso? De início eu mesmo, né, a minha pessoa não queria entrar na justiça, porque o que eu mais interessava era a vida do meu irmão. Mas o meu pai me parece que já mobilizou um advogado e sim, vai entrar na justiça sim.
até mesmo porque as pessoas só tomam conhecimento né, do fato, ou do compromisso, ou da responsabilidade, é só quando começa a mexer no bolso, né? Porque fora disso acha que tudo é brincadeira e que não tem nada a ver. E talvez as pessoas responsáveis, tendo que pagar, né, por isso, toma mais cuidado na hora que for fazer um tipo de... Né? Acho então que pode servir de exemplo, não é? Bom, muito obrigada pela sua participação e agora a gente vai dar aqui início aos nossos debates. Então, muito obrigada e gostaria de saber qual é a sua expectativa agora, né? Você acha que com isso, esse caso vai servir de exemplo para que outros semelhantes não ocorram? Olha, é igual eu acabei de dizer, só quando mexe no bolso das pessoas é que eles tomam conhecimento do perigo, né, ou da responsabilidade que tem. Então, eu acredito que não só a família do meu irmão, né, a nossa família, mas também da noiva dele, e parece que tem outra pessoa aqui também, né, que morreu no acidente, e vai entrar também na justiça, talvez as pessoas responsáveis por isso, né, a partir desse momento, tomam mais cuidado na hora que for jogar um barco, né, para o alto mar, né, e aí sim, talvez esperamos que não volte a acontecer mais isso, porque dinheiro nenhum vai pagar o que nós estamos sofrendo, né, mas para que outras famílias não venham a sofrer o que nós estamos sofrendo no momento. Com certeza, e é isso que a gente espera também. Seu Vanderlei, muito obrigada pela sua participação aqui no Direito em Debate. E agora, então, nós vamos sim dar início aos nossos debates aqui a respeito desse caso que realmente chocou não só o Rio de Janeiro, mas o país, não é isso, Zé Fernando? Daqui a pouco nós vamos abordar outros casos também, né? Casos bastante importantes que, para espanto de muita gente, ainda não tiveram resolução alguma. Mas eu queria pegar uma fala do senhor Vanderlei, lá de Belo Horizonte. Então, Marco Aurélio, o fato dos passageiros de uma embarcação, ou de uma aeronave, ou de uma condução qualquer, não obedecerem regras de segurança, isso aí faz com que a responsabilidade do transportador ela fique anulada, assim, a pessoa perca o direito de ingressar com uma ação de indenização? Antes de mais nada, é importante frisar que, na hipótese, a responsabilidade é duplamente objetiva. Primeiro, porque da essência do contrato de transporte, a chamada cláusula de incolumidade, em que ao transportado é assegurado incólume do início até o final. Além do que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, de qualquer maneira, a família do senhor Edson, ela não precisará discutir em juízo a culpa de ninguém. Bastará que demonstre, é notório o fato, né? O nexo causal e o dano e a liquidação do dano. Agora, uma coisa é verdade também. O fato exclusivo da vítima, não exatamente culpa, porque a responsabilidade prescinde de culpa, mas o fato exclusivo da vítima vai romper esse nexo de causalidade e evitar a responsabilidade civil, que não foi, ao que me parece, a hipótese. Eu queria pegar aqui também, encaixar mais um caso aqui. Nós temos aqui o senhor Bernardo aqui também, que é da Associação das Vítimas do Batomuxo, que foi um caso que vocês todos conhecem também. Ele é filho da atriz Yara Amaral, que foi vítima também no episódio. Eu queria perguntar para ele, como é que andam as ações relacionadas ao Batomuxo? E só para a gente rememorar, que data que aconteceu o episódio, como é que andam as coisas? A data não é muito difícil de esquecer. Foi no Réveillon de 1988 para 89, no qual eu e meu irmão nós perdemos a minha mãe, a minha avó e o meu tio no acidente do Batomuxo. Só ratificando, foram 55 vítimas no caso do Batomuxo. E as ações não são ações em conjunto, são ações separadas. Então existem ações que estão bem mais lentas do que a nossa e ações como a nossa que estão até bastante adiantadas e ações intermediárias. Mas a grande maioria das ações estão bem aquém do que a gente esperava. Bom, fazendo a ponte aqui Belo Horizonte e Rio, que sugestão você daria para as vítimas lá de Belo Horizonte, para o senhor Vanderlei, exatamente, pessoas que estão enfrentando essa situação agora, para que não incorra numa situação que, de repente, poderia ter sido evitada do ponto de vista do direito, do ponto de vista do ingresso na justiça? O que eu posso falar a respeito disso é que eu acho que deve sim entrar na justiça. Acho que a primeira dica, a primeira coisa que eu poderia falar é que deve sim entrar na justiça. Todas as vítimas, todas as pessoas que se sentiram lesadas pelo fato, que entrem sim na justiça. Essa é a primeira. A segunda é que tenham paciência e tentem entender que, infelizmente, a gente tem uma justiça lenta. No meu caso, são 14 anos. E ainda não está definido, ou seja, quantos anos ainda resta, a gente ainda não sabe.
tudo leva a crer, pelas coisas, pelas mudanças que vêm ocorrendo no nosso país, é que isso está melhorando bastante. Hoje se discute muita reforma do judiciário, enfim, várias questões que antes não eram muito abordadas perante ao público. E esperar, enfim, e torcer, muita torcida para que se bote um fim nessa pedra, tanto no Bato Murcho como casos semelhantes a ele. Bom, até por isso nós falamos que provavelmente vai ser um longo processo judicial aí do Dr. Galeia, né? O Bato Murcho já são 14 anos, quer dizer. Exatamente. Doutor Najib, por que uma ação como essa demora tanto tempo? Por que a gente não tem um resultado? Isso é a morosidade do judiciário que está tão decantado ultimamente? Acho que a principal circunstância que acidentes desse tipo acontecem muito no nosso país, não só pelo as grandes praias, o mar territorial que nós temos, mas também na região da Amazônia, em que todo o transporte se faz nos rios e todo dia, quase todo dia, infelizmente, a gente vê no jornal que acontece essa tragédia. Agora, os processos demoram. É um absurdo, eu concordo com o presidente da associação. Há 14 anos ele havia dito agora que o processo finalmente chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E o que é pior, não só a afirmação da responsabilidade, e o doutor Marco Antônio já esclareceu, é uma responsabilidade objetiva, as pessoas não têm que provar culpa de quem quer que seja, mas o tema pior, quem paga? Se aquele que foi o grande responsável, o armador do navio, o comandante, geralmente não tem dinheiro. No automóvel, no sistema de automóvel, existe o seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório também só paga uma limitação até 40 salários mínimos. Então, eu acho que a grande preocupação que deve ter o advogado nestes casos é no sentido de tentar preservar para garantir a futura indenização. Uhum. E, doutor Vitor, qual caminho que o senhor entende que é melhor para esse tipo de ação judicial, para se chegar a um resultado mais rápido, né? Eu acho que as vítimas devem mover ações em separado, colocando no polo passivo o armador, que é o proprietário da embarcação nesse caso, e também a União. Apesar de deslocarmos a competência para a Justiça Federal, em face da União, seria o melhor mecanismo, ainda que houvesse uma demora, porque talvez o proprietário, talvez o armador não tenha lastro para arcar com uma indenização. Mas mesmo assim, moveríamos uma ação contra a União, contra o proprietário do navio, e poderíamos pedir a tutela antecipada, não para receber o valor, mas para, de alguma forma, bloquear o patrimônio a fim de garantir uma futura indenização. Bloqueio do patrimônio do proprietário da embarcação. A União só ao final da ação, através de precatório. Quer dizer, no caso da cooperativa, né, a cooperativa esses barcos todos que faziam esses passeios turísticos, há possibilidade também de se processar, de se conseguir alguma indenização por parte da cooperativa? Se colocarmos a cooperativa na relação de consumo, se porventura o bilhete foi comprado em um estande da cooperativa, se a cooperativa participou daquela relação de consumo, ela também poderá ser colocada no polo passivo da ação. Porque é responsável na relação de consumo quem fornece, quem comercializa, quem faz a intermediação. E se a cooperativa participou de algum desses atos, com certeza ela ingressará no polo passivo da ação. Ok. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos a seguir com o Direito em Debate. TVE, uma emissora da Rede Brasil. Direito em Debate. Oferecimento OAB-RJ. CAARGE. Na comarca de Mar Azul, o juiz Benildo recebeu o comunicado do tribunal. Estava aberta a vaga para desembargador e ele poderia se candidatar à promoção. Cada estado tem sua lei de organização judiciária e existem algumas diferenças entre elas, mas o ingresso na carreira da magistratura se faz de forma igual em todo o país, por concurso público de provas e títulos para juiz de primeira instância. Mediante promoção, por antiguidade e por merecimento, o juiz de primeira instância chega à segunda instância, ao tribunal, onde é chamado de desembargador. O juiz Benildo não dormiu naquela noite.
ser promovido a desembargador, julgar em um órgão colegiado, compartilhando com os colegas suas opiniões nos julgamentos. Quem sabe, até um dia, chegar a ministro de Tribunal Superior. Os tribunais superiores possuem cada um deles regras próprias de composição e investidura. Por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior do Trabalho, existem vagas reservadas para a carreira da magistratura, advogados e membros do Ministério Público. E o presidente da República nomeia alguém indicado pelo tribunal, pela OAB e pelo MP. Já no Supremo Tribunal Federal, não existe divisão pré-estabelecida para a ocupação das 11 cadeiras de ministro. O presidente da República escolhe livremente o candidato entre brasileiros natos com idade entre 35 e 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O indicado é submetido à sabatina pelo Senado, onde deve ser aprovado pela maioria absoluta para ser nomeado. O galo cantou no quintal do juiz. Sobre a mesa, o esboço de uma sentença. A primeira decisão, pensou, essa sim, é a semente da justiça lançada no processo. Diga ao povo de Mar Azul que eu fico. Saiba como funciona a justiça brasileira. Oferecimento OAB-RJ. CARGE. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, hoje falando sobre a responsabilidade civil do transportador marítimo. Estamos analisando a tragédia ocorrida em Cabo Frio e também relembrando o caso Batomuxo. E se você tem alguma dúvida ou opinião sobre este assunto, você pode participar, fazendo a sua pergunta através do nosso telefone ou por e-mail. O endereço eletrônico é direito@tvebrasil.com.br. O telefone é o 0800 21 6689, a ligação é gratuita. Você pode participar e dar a sua opinião, fazer sua pergunta, porque, afinal de contas, o Direito em Debate também é feito por você e por gente como a Márcia Rocha, aqui do Rio de Janeiro, que está no telefone ao vivo para conversar aqui com a gente. Boa noite, Márcia. Boa noite. Eu gostaria de saber se os responsáveis pelo acidente irão ser punidos somente indenizando a família das vítimas ou se eles irão para a cadeia também. Olha, obrigado pela sua participação. Doutor Marco Aurélio, é caso de polícia, é caso de cadeia, é caso de direito penal também? Olha, eu não vejo nessa hipótese uma hipótese criminal contra os donos da empresa. O que me pareceu é que se uma eventual conduta ilícita, no sentido de cometimento de crime, para o engenheiro que autorizou indevidamente, poderia se pensar no homicídio doloso por dolo eventual, mas com relação aos donos da pessoa jurídica, não. Se deságua apenas na questão patrimonial possível. Doutor Najib, é possível, mas vamos imaginar, em tese, casos parecidos como esse, o senhor relembrou bem casos que acontecem na Amazônia, onde o titular, o proprietário, ele tem a consciência que ele está oferecendo um serviço que representa perigo para a vida das pessoas, as pessoas acabam morrendo. E aí? Como diz o doutor Marco Aurélio, o homicídio culposo a pena que vai ser aplicada lá pelo juizado especial vai ser representar serviço à comunidade, não tem relevância de colocar na cadeia ninguém. Agora, o juiz vai ter que interpretar se é um caso de homicídio culposo ou se houve dolo eventual. Se alguém assumiu o risco de produzir o resultado morte, no caso lá, que era um navio que não tinha capacidade de absorver tantos passageiros. Agora, eu acho muito preocupante essa questão do crime, porque se utiliza, nos casos que eu já vi pela minha vida, se utiliza o crime para desviar a atenção dos lesados no sentido de buscar reparação patrimonial. Eu sugiro que essa parte do crime é muito importante, mas deve ficar atento os lesados, aquelas pessoas que vivem independência econômica de quem morreu, no sentido de obter a reparação patrimonial. Mesmo porque o lado esquerdo do coração, do dinheiro, é um lado que dói bastante. Ok, nós vamos agora à participação de mais um telespectador por telefone. É o Emilson Nunes Costa, de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Emilson. Adriana, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Veja bem, com relação à lei que determinou a criação, organização e funcionamento dos órgãos de fiscalização e controle, criou também regras claras para o legislador com relação a punir, por exemplo, os agentes desses órgãos
que cometerem, por exemplo, erro, agirem de má fé ou omissão com relação à fiscalização? Porque me parece que, por exemplo, não mudando o foco, mas a poluição do Rio Paraíba, era evidente que haviam as condições para que houvesse, evidentemente, a contaminação. Então, essa é a minha pergunta, se realmente há regras claras para que os agentes desses órgãos que se omitem na fiscalização possam ser punidos. Doutor Vitor, como é que a gente enfrenta essa questão? Existem regras para a punição do funcionário público que, no cumprimento do exercício, por omissão, deixa de fiscalizar, deixa de praticar uma conduta que deveria ser necessária. O Ministério Público Federal já abriu um inquérito para apurar se houve falha. A própria Administração Pública, a Capitania dos Portos, também abriu um inquérito para apurar a conduta, se houve omissão. E se ficar caracterizado, ao final, culpa por parte desses agentes, eles serão efetivamente punidos. Bem, nós vamos agora à participação de mais uma telespectadora aqui do Rio de Janeiro, é a Edna de Oliveira. Boa noite, Edna. Boa noite. Olha, eu queria saber por que os culpados do Baturmucho até agora não pagaram por esse crime. Onde se fosse um pai de família vendendo um gambá para dar comida ao filho, vai para cadeia. Obrigado pela sua participação, acho que é pergunta bem objetiva da dona Edna. Bernardo. Essa é uma pergunta que assim como a dona Edna me faz todo dia. Por que essas pessoas não foram detidas, não conseguimos fazer com que eles permanecessem no país, deixamos eles fugirem, ou porque o processo demora tanto tempo? Isso daí é uma pergunta que eu me faço todo dia, que as vítimas do Baturmucho se fazem todo dia, e de outros casos similares. Acho que